Lição número 349. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamma taslim. Wa ba'd. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم ويؤخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca do dia da ressurreição. O que acontecerá neste dia, uma vez que estamos a falar acerca do juízo final, do dia do Qiyama. Portanto, Qiyama é o dia que as pessoas estarão diante do seu Senhor para a prestação de contas diante de Allah subhanahu wa ta'ala de tudo aquilo que nós praticamos aqui nesta terra. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que as pessoas serão ressuscitadas no dia de Qiyama na situação em que eles estarão descalços, nus e incircuncisos. Não terão circuncisão. Para pessoas que já fizeram a circuncisão estarão sem a circuncisão, não é? Como foram criados pela primeira vez. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam recitou o versículo Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Assim como nós começamos, né? No princípio, no início da criação, nós iremos repetir isso. Wa'dan alayna. Esta é uma promessa nossa, uma promessa sobre nós, uma promessa que nos vincula. Inna kunna fa'ilin. Na verdade, nós iremos fazer isso. Nós iremos fazer. وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْخَلَائِقِ. E a primeira das pessoas a serem vestidas será Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam será a primeira pessoa que será vestida. Como o hadith diz que as pessoas serão ressuscitadas sem roupa, completamente nus. Como nós já falamos no outro hadith, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam relatou este hadith, Aisha radiyallahu anha perguntou: Ya Rasulallah, as pessoas não vão olhar para a parte privada de outras pessoas? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: a situação será tão tensa, que ninguém terá essa preocupação de ficar a olhar para a parte privada de uma outra pessoa. As pessoas estarão preocupadas com o julgamento, com a prestação de contas neste dia de ressurreição. Então, as pessoas não estarão preocupadas quanto ao nudismo ou as pessoas não terem roupas. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: entre os meus companheiros, algumas pessoas serão levados para a direita e para a esquerda. Serão levados para a direita e para a esquerda. E eu direi: Ya Rabbi ashabi. E eu direi: ó meu Senhor, ó Allah, estes são meus companheiros. Então será dito: Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Na verdade, tu não sabes o que eles inovaram depois de ti. Tu não sabes o que eles inovaram depois de ti. Eles continuaram sendo apóstatas desde que tu partiste, desde que tu separaste deles, desde a partida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, dois aspectos. Eles inovaram.
eles inovaram na religião. Este tem sido algo que muitas das vezes nós praticamos. Gostamos de inovar na religião, introduzir coisas no Islã, coisas que não fazem parte do Islã, com o pretexto, não, isso é bom, isso não faz mal. Inventamos na religião e uns até mentem que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse. Então essas pessoas no dia do juízo final não serão aproximadas, não irão se aproximar ao profeta sallallahu alaihi wasallam no dia em que todo mundo estará preocupado e com alguma esperança de alguma ajuda poder lhe chegar. Então essas pessoas serão afastadas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, será dito ao profeta sallallahu alaihi wasallam que essas pessoas inovaram na religião depois da tua partida, desde que tu te separaste deles, desde o tempo que tu partiste da terra. فأقول كما قال العبد الصالح. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eu direi como disse um servo piedoso, referindo a Nabi Isa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Nabi Isa alayhi salam, o que diz? In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Oh Allah, se tu castigares o meu povo, certamente que eles são teus servos. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Mas se tu perdoar a eles, na verdade tu és o poderoso e prudente. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam também irá proferir as mesmas palavras conforme foi proferido por Nabi Isa alaihi salam. E lições que podem ser tiradas neste hadith relacionado à ressurreição. Temos o ponto que Allah subhanahu wa ta'ala irá ressuscitar as pessoas, quando as pessoas colocavam essa questão logo nos primórdios, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a chamar para Allah, eles diziam: "Aidha mitna wa kunna turaban wa idhaman, a inna lamab'uthun?" Por acaso, se nós morrermos e nos tornarmos terra, nos tornarmos pó, nos tornarmos só em ossos, a inna lamab'uthun, nós seremos ressuscitados, nós seremos trazidos à vida de novo. Então Allah subhanahu wa ta'ala em vários versículos do Coran responde: não só criar pela segunda vez é mais fácil, né? Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, como nós criamos pela primeira vez, que poderia ser coisa mais difícil, trazer pela segunda vez algo que nós já criamos antes é muito mais fácil. Então Allah subhanahu wa ta'ala menciona isso no Coran. E não só a pessoa será ressuscitada, Allah subhanahu wa ta'ala irá trazer de volta a sua impressão digital. O corpo irá ficar completamente decomposto, né? O corpo estará completamente decomposto, inexistência do corpo. Allah diz: eu irei trazer este corpo de volta, e não só o corpo, a impressão digital dele, ele terá a mesma impressão digital no dia da ressurreição, no dia que nós vamos estar lá para prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é relacionado às inovações, não é? As inovações na religião têm consequências graves. As pessoas inovam, pensam que estão a fazer algo de bom enquanto estão a pecar e transgredir. O inovador ou o bid'ati, raramente ele pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque ele pensa que está fazendo uma coisa boa e coisa certa, enquanto que o pecador, ele sabe que está a pecar e com muita facilidade ele poderá pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a inovação, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: kullu bid'atin dalalah, toda inovação é desvio e perdição, e wa kullu dalalah fi nar, e tudo que for perdição e desvio estará no fogo. Portanto, nós temos várias situações em que por vezes até defendemos aqueles que praticam este ato de inovação. Aqui temos um versículo do Coran, assim como o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, que os anjos estarão a expulsar aqueles inovadores, os bid'atis, da presença do profeta sallallahu alaihi wasallam, e será dito ao profeta sallallahu alaihi wasallam: innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, tu não sabes o que eles inventaram depois de ti, o Muhammad. Eles inventaram na religião, inventaram coisas que não fazem parte da religião. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê
a todos nós a oportunidade de sermos verdadeiros seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguindo os seus ensinamentos e pormos em prática para que no dia de juízo final possamos estar com o nosso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.